Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz aqui na área, após a classificação do mais querido. A pergunta agora é: que formação ideal o Santa Cruz precisa montar para passar pelo segundo mata-mata? Ou você acha que a formação atual do time, baseando-se no 4-3-3, é suficiente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre confusão nos vestiários pós-jogo, pós-classificação, envolvendo o staff do Santa Cruz e do Sergipe. Antes, queríamos dizer que o nosso vídeo tem um oferecimento da Realiza Reformas e Construções. Chuveiro quebrou, pia está com vazamento, infiltração, quer trocar uma porta, quer fazer alguma reforma, Realiza Reformas e Construções, atendem toda a região metropolitana do Recife. Entre em contato conosco, o telefone está passando aí embaixo, 999770818, o arroba realiza, com 2 L's e 2 E's, construções, sem o acento no Instagram. Fala com o Inique ou com o Felipe. Você, torcedor, que quer nos ajudar, né, você pode colaborar conosco enviando um Pix aqui, né, para ajudar o nosso projeto, ou então sendo membro do nosso canal. Ao lado do inscreva-se aí, tem torne-se membro, e você passa a ser um colaborador mensal do nosso projeto, né? Agradecemos bastante. Se o vídeo chegou até você, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o teu like ou o teu joinha, compartilha e comenta, né? E compartilha nos grupos de WhatsApp de Santa Cruzense, a qual você faz parte. Passado o sufoco, né, da classificação, uma pergunta interessante e uma análise que a gente precisa fazer em relação ao Santa Cruz. Marcelo Cabo, ele passa a mensagem, talvez não seja isso, mas para mim ele passa uma mensagem, ele passa a impressão de que ele ficou refém de uma forma de jogo, de um esquema de jogo. No caso com 4-3-3, né? 3 jogadores no meio e 3 jogadores no ataque, sendo esses jogadores 2 pontas, no caso Thiaguinho, até então, e Giovani, com o Galhardo. Porém, o Galhardo não fica centralizado. Então, nós vamos agora enfrentar o Altos, que tem, de fato, em relação ao Sergipe, um handicap mais interessante. É um time que tem números mais expressivos. Conseguiu sua classificação com 2 vitórias no agregado 8-2 sobre a Independência do Acre. É bom frisar que o futebol acreano é um futebol semi-amador. E mesmo assim, o Altos conseguiu levar 2 gols do Independência. Então isso demonstra também que há uma fragilidade defensiva. Então, não é que o Altos, por ter feito uma campanha e ter números melhores que o Sergipe, é uma barreira intransponível. Pelo contrário, o campeonato de mata-mata caracteriza-se por você aprender a jogar esse tipo de competição, e cada mata-mata tem uma atmosfera diferente, tem um clima diferente, tem um contexto diferente, ok? Então, qual é o maior desafio do Santa Cruz, além do adversário natural, que é o Altos? Para mim, a forma de jogo. Para você, torcedor, qual a forma de jogo ideal? 4-3-3, para mim, o 4-3-3 não dá mais certo. Primeiro porque um dos nossos extremos é o Thiaguinho e não vem bem. Isso é fato, tanto prova que foi para o banco no jogo de sábado, entrou no segundo tempo, e quando entrou o time caiu de rendimento. Eu tenho uma seguinte concepção. Para você jogar num estilo de jogo em que você joga com 2 pontas enfiados, esses 2 pontas enfiados, ele tem que ter uma qualidade muito grande. Por quê? Porque para você optar por essa forma de jogo, onde você tem 2 jogadores extremos, eles precisam ter uma qualidade exuberante,
porque praticamente você diminui a quantidade de jogadores do seu meio campo. Mesmo que eles voltem para fazer uma recomposição, o seu meio campo ele passa a ter inferioridade numérica. Então, note que nos últimos jogos do Santa Cruz, além da queda técnica da equipe, você vê, é notório, que Gabriel Galhardo ele não consegue terminar o jogo. Por quê? O Balotelli termina, devido à sua condição física, ele consegue terminar o jogo, mas ele termina extenuado. Por quê? Porque sobrecarrega demais esses dois jogadores. Porque a rigor, o Santa Cruz entra com 3 jogadores no meio campo, Gabriel Galhardo, Balotelli e o William Júnior, mas o William Júnior é um jogador lento. Ele precisa estar próximo dos atacantes para poder criar as triangulações e as infiltrações. Então, a rigor, o meio campo do Santa Cruz fica com 2 jogadores. Gabriel Galhardo sendo a saída de jogo, então isso requer dele um esforço físico muito grande de ter que ir e voltar, por isso que ele não termina. E quando você pega um time minimamente postado, com jogadores até com qualidade inferior à sua, mas no número, no quantitativo maior do que você no meio campo, a sensação que passa é que o adversário engole o meio campo do Santa Cruz. Foi o caso do Sergipe. No jogo de Aracaju, praticamente o jogo todo, no jogo da Arena, por 2 momentos. O Dico Ulley percebeu isso, avançou a marcação do Sergipe e conseguiu, no meio-campo, ter superioridade numérica. Não teve superioridade qualitativa, mas teve superioridade numérica. E aí a superioridade numérica, juntada à pressão das arquibancadas, faz com que o adversário cresça. Então eu acho que essa formação de 4-3-3, essa variação, lógico, todo esquema tem variação, mas essa formação de 4-3-3, para mim, não é a ideal para as peças às quais o Santa Cruz tem. Falei, inclusive, que eu não entendia por que o Lucas Siqueira, que é contestado pela torcida, e eu entendo, porque eu fui um dos que contestaram o Lucas Siqueira, mas porque Lucas Siqueira jogava no Campeonato Pernambucano com a função de Gabriel Galhardo. Ele era volante, mas ele ia lá na frente, depois ele tinha que voltar. Ele não tem pique para isso. Talvez fazendo uma formação aonde ele fique lá na frente, sem ter a necessidade de voltar tanto, sem requerer dele uma condição física que ele não tem mais, talvez ele seja extremamente útil, porque ele tem um passe refinado. Ou então, joga ele para frente da área, sem ele ter a responsabilidade de sair, libera um pouco mais Gabriel Galhardo, e Gabriel Galhardo fica sendo esse terceiro homem do meio campo, sem tanta responsabilidade de voltar. Talvez possibilitando ele até terminar o jogo, porque não vai requerer dele tanto esforço físico. Eu acho, na minha concepção, o esquema ideal para o Santa Cruz, principalmente na sua forma de defesa, é o 4-5-1. Porque você deixa Gabriel Galhardo isolado na frente, e aí Gabriel Galhardo não precisa voltar, ele fica lá na frente, e o Santa joga com o meio-campo povoado. E em posse da bola, libera tanto laterais quanto os seus extremos. Que pode não ser o Tiaguinho, pode ser o Renato, pode ser o Adailson, que chegou agora há pouco. Né? Então, eu acho que para essas fases decisivas, nós temos que povoar o meio campo. Por quê? Porque além da gente estar num setor de campo, que é o coração do time, bem postado, bem povoado, a gente vai com certeza ser um time mais agrupado. Sendo o time mais agrupado e compacto, a probabilidade de você ser mais eficaz defensivamente e com a velocidade dos nossos jogadores de ataque, o William, ou o Renato, ou o próprio Tiaguinho, ou o Adailson que entrar, nós podemos chegar à frente. Então eu acho que o Santa Cruz precisa defender num 4-5-1, que é para poder congestionar esse meio. E em posse de bola, você avança os seus extremos e o lateral também formando uma dobra, tanto pela direita quanto a esquerda. Acho que essa forma é a forma ideal do Santa Cruz jogar. Né? Vou estudar um pouco a questão do Altos, como jogo Altos. Né? Me parece que é um time de baixa estatura, mas acho que o Santa Cruz
precisa reformular o seu esquema de jogo. Bom, torcedor, após o jogo, após o término da partida, da cobrança de pênaltis, na passagem para a coletiva, o staff do Santa Cruz estava se dirigindo para a comunicação, e aí houve um problema com o treinador Dico Ulley, que estava visivelmente chateado e transtornado. E chegou a ter bate-boca, teve seguranças do Sergipe, seguranças do Santa Cruz, e até foi arremessado um caderno que está em posse dos dirigentes do Santa Cruz, inclusive com a letra lá, com anotações relativas ao Autos, ou seja, o Sergipe já estava pensando no Autos. Ou seja, a soberba precede a queda, não é? E pegou muito mal, né? Nós demos ontem a notícia em primeira mão no nosso Instagram. Então, o Santa Cruz, agora, resta saber qual será a data do jogo. O Sport joga no sábado contra o São Paulo. É Série A, está na grade, não pode modificar. O Náutico joga no domingo às 19 horas pela Série C. Também já tinha comercializado ingressos. O jogo do Náutico foi de manhã, no domingo. E o Santa Cruz, resta ao Santa Cruz ou esse jogo ser antecipado para sexta-feira, mas caso isso aconteça, tem que ser anunciado hoje pela CBF, ou então passe para segunda-feira da semana que vem, para o Santa Cruz, devido ao choque de eventos e a SDS já disse não ter efetivo suficiente para fazer toda essa cobertura. Caso o jogo passe para a segunda-feira da semana que vem, eu queria pedir encarecidamente ao poder público do Estado de Pernambuco que crie condições para que o torcedor chegue da arena e escoa quando o jogo terminar. Porque são vários os relatos de pessoas que chegaram em casa às 11 horas da noite. Eu sei que teve um acidente na BR, mas isso não justifica. O aparelho Arena de Pernambuco, ele é situado no local onde a infraestrutura, passado praticamente 12 anos de sua construção, ainda é extremamente precária. É incrível como foi gasto tanto dinheiro público para se fazer uma estrutura, e essa estrutura ela não é cercada, não é, de estrutura. Esse mecanismo que é a Arena de Pernambuco, ele não é cercado de estrutura. Então você passa na arena à noite, é escuro, não existe sinalização. Relatos de pessoas que compraram estacionamento e chegou lá, o estacionamento estava lotado, teve que se deslocar para outro estacionamento. Isso demonstra uma falta de organização incrível, né, das pessoas que gerem a arena. Então, se passar para a segunda-feira da semana que vem, o jogo será provavelmente à noite, vocês, autoridades de Pernambuco, no caso, crie condições para que o torcedor possa chegar e possa escoar, sair com facilidade da Arena de Pernambuco. É um estádio que a torcida gosta de ir, é um estádio que a torcida vai, é um dia diferente, é um dia de festa, porém, o deslocamento, ele consegue irritar e retirar muitos torcedores. Então, isso não é salutar. O governo do estado e a superintendência, não sei, que cria, que gere a arena, precisa tomar condições, precisa tomar providências para que a arena seja um palco interessante que você utilize. Porque do jeito que está, a arena fica sendo a última alternativa. Ok? Mais uma vez, gente, se o vídeo chegou até você, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, deixa teu joinha, comenta e compartilha. Se quiser colaborar conosco, o nosso Pix está aqui, né, passando aqui embaixo, ó, é o número do telefone aí.
né? Nós já temos um grupo de WhatsApp só para membros, onde notícias são dadas lá em primeira mão. E se você achar melhor, torne-se membro do nosso canal. Embaixo aí, ao lado do inscreva-se, tem seja membro, né, e colabore conosco nesse projeto que a gente está iniciando, mas está indo muito bem, graças a você e graças a Deus. É tempo de Santa Cruz.